Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. Nossa disciplina de hoje será Ciências. Iremos falar sobre o conteúdo do capítulo 5, Orientação no Espaço. Nesse capítulo, nós vamos aprender como podemos nos orientar através do Sol e dos pontos cardeais. Nós já estudamos em outras aulas a orientação através do Sol e dos pontos cardeais, mas nessa aula nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos começar falando que, devido ao movimento de rotação da Terra, o Sol cria sombras nos objetos que ele ilumina. E que, devido a esse movimento de rotação, essas sombras elas podem mudar. É baseado nisso que nós vamos começar a entender a orientação através do Sol. Nós sabemos que no início do dia, o Sol irá nascer do lado direito e no final do dia ele irá se pôr no lado esquerdo. A sombra ela é formada a partir da ausência parcial de luz, gerada por algum obstáculo, ou seja, quando a luz não consegue atravessar um objeto, ela cria uma sombra. E para que a gente consiga se deslocar utilizando a orientação do Sol, nós precisamos ter isso em mente. E lembrar que o Sol nasce no leste. Então, se o Sol nasce no leste, ele vai iluminar de leste para oeste. Então, a nossa sombra sempre vai indicar o lado oeste. Se nós estivermos já no poente, a luz estará vindo de oeste para leste e a sombra sempre irá indicar o leste, é sempre o oposto. Então, se for de manhã, o Sol vai iluminar e vai mostrar o oeste. Se for de tarde, o Sol vai iluminar e vai mostrar o leste, sempre ao contrário. Aí vocês podem perguntar, mas e durante o meio-dia, que o Sol está mais no alto? Ele vai iluminar o quê? Como o Sol está mais no alto e nós sabemos que o Brasil fica no hemisfério sul do planeta, nós temos em mente que sempre irá indicar, a sombra sempre irá indicar o lado oposto. Então, ao meio-dia, a nossa sombra sempre irá indicar o norte, porque o leste é o oposto do oeste e o norte é o oposto do sul. Já à noite ou em outros momentos do dia onde tenhamos nuvens, que a gente não consiga utilizar a iluminação do Sol para se orientar, nós podemos utilizar os pontos cardeais. De que forma? Sempre indicando o nascente do Sol. A partir do momento que você indicou onde o Sol nasceu, você consegue direcionar seu braço direito para a direção leste e, a partir disso, identificar os outros pontos cardeais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma curiosidade que tem aí no livro, que é o relógio de sol, também chamado de gnomon. O relógio de sol, ele foi criado lá na antiguidade para tentar ajudar, orientar, né, o passar do dia. E como que era feito esse relógio? Qual era a ideia desse relógio? Uma superfície plana, onde a gente coloca um pino no meio, no centro, e a iluminação do Sol vai gerar uma sombra. E essa sombra irá indicar aproximadamente as horas do dia que nós temos, assim como um relógio. De acordo com a posição do Sol, né, a iluminação sobre esse pino vai girando e vai indicando as horas. E agora nós vamos falar sobre a bússola, equipamento que foi desenvolvido para ajudar na orientação também, assim como o relógio do Sol. Estamos sempre falando sobre a bússola, mas nunca falamos sobre como a bússola funciona. E a bússola funciona baseada no seguinte conceito. Vocês sabem que a Terra é um planeta que no núcleo contém ferro, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. E essa composição faz com que o nosso planeta seja como se fosse um ímã gigante. E a bússola, ela funciona da seguinte forma. A bússola ela possui uma agulha que sempre é atraída para o polo magnético da Terra, o norte. Baseado nisso, você já vai conseguir identificar o norte e, a partir disso, você irá conseguir identificar todos os outros pontos cardeais. Lembrando que é o seguinte,
Precisamos ter muita atenção com as bússolas, porque como ela é atraída pelo polo magnético, outros objetos metálicos e circuitos elétricos podem interferir no funcionamento da bússola. Então, temos que ter sempre atenção para que a gente consiga sempre identificar corretamente o norte e assim se localizar com a bússola. E antes de encerrar, eu vou deixar um videozinho que resume bem a nossa aula. As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até! Agora nós vamos fazer a leitura do capítulo e fazer os exercícios da página 196, 197, 198. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.